Dicas para iniciar um programa de pré-natal psicológico. Então, olha só, a gente pode começar um pré-natal psicológico a partir de um planejamento com quem será essa pessoa, né? Esse grupo de pessoas que eu vou oferecer o atendimento. Então, por exemplo, um pré-natal psicológico, ele não precisa necessariamente acontecer só com gestantes. Pode acontecer também com casais grávidos. Pode acontecer também só com a rede de apoio. Pode acontecer também só com o parceiro, né? Só com o homem grávido. Pode acontecer em uma clínica particular, pode acontecer em hospital, pode acontecer em uma unidade básica de saúde, pode acontecer dentro de uma organização. Então, assim, quando a gente pensa em pré-natal psicológico, muitas vezes parece ser algo que só acontece de um jeito fixo, né? É assim que acontece. Então, assim, quando a gente vai pensar num programa de pré-natal psicológico, a gente primeiro tem que pensar quem será o meu público-alvo. Será gestantes? E se será gestantes, são de primeiro, segundo ou terceiro trimestre? É de gestação normal? É de gestação atípica? É de mulheres que descobriram que o seu bebê tem alguma anomalia, alguma malformação? É de mulheres que, por algum motivo, estão com uma gravidez de risco, sabe? Então, é o planejamento. Então, para iniciar um programa de pré-natal psicológico, primeiro você precisa ter um planejamento nesse sentido. Quem é a pessoa que você vai atender? São só os pais? Homens, né? Grávidos? Será um grupo de homens e mulheres, o casal, percebe? Então, é o planejamento. E aí, depois que você fez o planejamento de quem será o seu grupo-alvo, aí você vai para o planejamento de qual é o espaço que você vai atuar. É numa unidade básica de saúde? É num hospital? É na clínica particular? É numa igreja? Aonde que é? Então, isso tem que fazer parte do seu planejamento também. E todas essas características vão influenciar no tempo, na duração de cada sessão. Por exemplo, se for em uma unidade básica de saúde, provavelmente você vai ter que fazer esse grupo em 1 hora. Mas se for na sua clínica, você pode fazer em 2 horas. Se for em um hospital, provavelmente você não vai poder fazer um encontro por semana, mas você vai ter que fazer todos os encontros ali, um seguido do outro, né? Planejar quem público-alvo, local, as situações desse espaço tem que ser levado em consideração, porque quantas pessoas vão caber? Vão caber 4 pessoas? Vão caber 10 pessoas? Quantas pessoas vão caber? Um grupo, para ele ter maior eficácia, não deve ter mais do que 10 pessoas. Então, se forem casais, são 5 casais para ter 10 pessoas. Se for só de gestantes, então são 10 gestantes. Percebe? Então, tem que fazer esse planejamento, tá bom? E aí, os temas, eles vão ter que ser de acordo com o tempo que você vai poder destinar, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 1h30, se vai ter um intervalinho para um lanchinho, alguma coisa assim ou não. Então, você vai ter que pensar também na carga horária de cada encontro. Vai ter que pensar nos encontros, se eles vão ter que acontecer todos em 1 semana, se eles vão poder acontecer 1 por semana, se será 1 a cada 15 dias. Lembrando que cada situação vai ter uma necessidade específica, um planejamento diferente. Então, aí você vai ter que planejar, tá certo? Quantas sessões, mais ou menos, a gente faz de um pré-natal psicológico? Um mínimo de 4, né? E um máximo de 10. Eu gosto de ficar com 6 sessões, tá? E aí você vai ter que pensar no objetivo desse pré-natal psicológico e, a partir desse objetivo, identificar quais serão os temas que você vai abordar. Se você vai trabalhar com gestantes, por exemplo, que não tem condições de risco, né? Mas justamente com o objetivo, né, de prevenção de uma alteração emocional significativa. Então, provavelmente, essa gestante, ela está no 2º trimestre de gestação, provavelmente ela pode estar na sua clínica, provavelmente, então, você consegue fazer 2 horas de sessão,
Então, os temas que você vai poder trabalhar, você tem que pensar aí direitinho. O que eu vou sugerir para esse caso? Para esse caso, eu vou sugerir que você trabalhe as mudanças biopsicossociais, que depois você trabalhe com as questões de parto, que depois você trabalhe com as questões de pós-parto, que você trabalhe com questões de amamentação, que você trabalhe com questões de práticas educativas parentais, que você trabalhe com questões de desenvolvimento infantil, tá? São 6 temas que eu coloco como base, partindo de um princípio que você vai atender gestantes, mulheres, tá? Numa clínica particular, que elas estão te procurando para prevenção, tá? De alterações emocionais significativas, e que você consegue oferecer atendimento uma vez na semana por 1h30, 2 horas, tá bom? Então, agora, dependendo da sua outra necessidade, novos temas terão que surgir, né? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com mães que receberam diagnóstico de má formação fetal, então você tem que trabalhar com as questões, né, relacionadas à maternidade real, à maternidade idealizada, o bebê ideal, o bebê idealizado. Questões de elaboração de luto, porque elas vão passar por um processo de elaboração de luto, né? Então, aí você pode trabalhar, né, com essas questões aí nesses próximos encontros e assim por diante, né? Então, vai depender de questão para questão, de situação para situação.